Bem-vinda, bem-vindo. No momento, irei iniciar a leitura de mais uma parte do livro Uma Mulher, segundo o Coração de Deus, escrito pela Elizabeth George, Um Coração que Ama, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido. O que você e eu podemos fazer para demonstrar ao nosso marido um amor afetuoso, tolerante e de amizade? Eu lhe prometi apresentar 9 sugestões, e aqui está o restante delas. Murmure uma oração por seu marido enquanto considera estas maneiras de lhe mostrar o seu cuidado. Prepare-se diariamente para ele. Preparar-se para a volta do seu marido do trabalho cada dia mostra-lhe que ele é prioridade e expressa o seu coração de amor. Prepara a casa. Passe alguns minutos antes do seu marido chegar em casa, recolhendo rapidamente as coisas. Faça as crianças ajudarem, guardando seus brinquedos. A meta não é perfeição, mas é uma impressão de ordem e de limpeza. Muitas amigas minhas acendem velas perfumadas, cortam flores frescas do jardim e as arrumam em vasos. Colocam uma música relaxante, acendem a lareira e até colocam alguma coisa no forno. Assim, o homem da casa chega com uma variedade de sensações que juntas comunicam: nós estamos alegres por você estar em casa. Cuide da sua aparência. Se você estivesse esperando uma visita, naturalmente faria algo para melhorar a sua aparência, não faria? Seu marido, que é a sua prioridade humana número 1, é muito mais importante do que uma visita. Então, ele deveria receber o tratamento mais especial de todos. Penteie o seu cabelo, retoca a maquiagem, troca a sua roupa. Assim, ele não vai ver o mesmo moletom velho que você estava usando quando ele saiu pela manhã. Vista uma cor luminosa, um pouco de batom e um pinguinho de perfume. Perfume alegra o coração. Afinal de contas, a pessoa mais importante da sua vida está prestes a entrar pela porta. Prepare as crianças também. Em seu livro clássico chamado What is a Family, Edith Schaeffer assinala: as pessoas facilmente se aborrecem com crianças mal apresentadas. É tão bom enfrentar o fato de que toda família tratará uns aos outros de maneira diferente se todos estiverem vestidos para a ocasião, qualquer que seja ela. Rosto sujo, nariz escorrendo, cabelo caindo no rosto, não compõem comissão de recepção. Seja bem-vindo ao seu lar. Prepare a sua saudação. Provavelmente, você sabe mais ou menos quando seu marido chegará em casa do trabalho. Assim, aqueça a sua chegada enquanto espera por ele. Por exemplo, se está escuro, acenda a luz da porta. Em nossa casa, eu ficava olhando pela janela da frente até ver quando Jim estava chegando. Então, movidos pelo meu papai chegou, as crianças saíam correndo pela porta para cumprimentá-lo. Planeje também as suas palavras de saudação. A sua saudação será mais frutífera se você a fizer. O coração do justo medita o que há de responder, e a boa palavra o alegra. O momento em que o seu marido chega em casa não é hora de perguntar aonde você foi, por que você veio tarde, por que não ligou, você pegou o leite. Também não é hora de começar a listar os desgostos do seu dia. Assim, peça a Deus que lhe dê apenas as palavras certas, palavras positivas, de boas-vindas, que destaquem seu marido, o seu humor e não você. O que você diz primeiro quando seu marido chega em casa pode determinar o ambiente da noite inteira. Prepare também os seus filhos para cumprimentarem o pai. Esteja certa de que a televisão está desligada. Sirva um lanche para as crianças mais novas, se isto ajudar a evitar choramingos e irritações enquanto esperam pelo pai e pela janta. Aprenda com uma caricatura que tenho guardada de uma mãe e 2 crianças na sala de estar com uma lista na mão. A mãe diz: o papai estará em casa a qualquer momento, revisemos a lista. Controle remoto confere, travesseiro confere, jantar confere, cão, o companheiro leal confere, família mimada confere. Como está sua família na troca de afeto entre os seus membros?
coloque a mesa. Tenha o jantar o mais adiantado possível, mesmo que você ainda não tenha começado a fazer a comida. Uma mesa posta é uma promessa de que está por vir. O rei está no castelo. Países monarquistas hasteiam a bandeira real ao alto do palácio quando o rei está presente, e o corre-corre dos criados pode ser ouvido por todo o castelo durante toda a sua permanência ali. Adotar essa atitude e essa abordagem faça os seus filhos te acompanharem, ajudá-la a agradar e amar o seu rei quando ele chegar em casa. A festa. Em certa entrevista, o casal de Hollywood Mel Brooks e Anne Bancroft falavam do seu casamento de 30 anos e Anne descreveu especificamente como era a chegada do marido em casa. Toda noite ela se senta em uma cadeira favorita e espera, atenta ao som do carro dele, ao ruído dos pneus na calçada de pedregulho, ao motor desligando, a porta do carro batendo, o barulhinho da chave abrindo a porta. Quando a tranca se abre, ela agarra os braços da cadeira com as mãos e pensa: ó, menino, a festa está para começar. Agora, você e eu não somos casadas com Mel Brooks, mas nós duas podemos trabalhar esse tipo de atitude no nosso coração. Como a senhora Bancroft, podemos nos alegrar, pois a melhor parte do dia começa quando nosso marido chega em casa e a festa está para começar. Despeça todas as visitas. Encerre as visitas antes da volta do seu marido para o lar. Ele não precisa chegar em casa numa casa ruidosa, cheia de mães, de crianças, afinal ele é o rei. Fique longe do telefone. Esteja certa de que vai ferir os sentimentos de alguém se estiver ao telefone quando seu marido entrar pela porta depois do trabalho. Ou serão os sentimentos do seu marido ao vê-la fazer caretas, tentando se comunicar com ele através de sua face ou por mímica, ou serão os sentimentos da pessoa que está do outro lado da linha quando você anunciar abruptamente: puxa, tem que desligar, meu marido chegou, e desligar o telefone. Você sabe quando seu marido normalmente chega em casa, então fixe um tempo próximo a essa hora para não fazer nem receber telefonema. Como esposas, com um coração cheio de amor por Deus e especialmente por nosso marido, você e eu somos privilegiadas em poder preparar a casa para a chegada dele e fazer transbordar o nosso amor. Faça fluir o amor de Deus que é derramado no seu coração quando seu marido entrar pela porta de sua casa. Como disse Martin Luther King Jr., deixe a esposa fazer com que o seu marido se sinta bem quando chegar em casa. Esteja segura de que ele não está sendo tratado e cumprimentado de forma como foi o homem que escreveu as seguintes palavras: A Volta ao Lar. Você sabe, quando eu chego em casa depois do trabalho, a única que age como se ela se importasse comigo é a minha pequena cachorra. Ela realmente fica alegre de me ver e demonstra isso. Eu sempre entrava pela porta dos fundos porque Doris estaria na cozinha. Mas todas as vezes ela tirava os olhos do que quer que estivesse fazendo, se dirigia a mim com um olhar mais assustado e dizia: "Oh, você chegou?" De alguma maneira, ela me fazia sentir como se eu tivesse feito uma coisa errada, só por ter chegado em casa. Eu costumava tentar dizer oi para as crianças, mas não faço mais. Parecia que eu estava chegando entre elas e a televisão no momento errado. Então agora, apanho a pequena Suzy, minha cachorra, coloco debaixo do braço e vou para o quintal. Ajo como se não me importasse, e talvez não devesse mesmo, mas eu me importo. Isso me traz o sentimento de que só sirvo para pagar as contas e manter a casa, sabe? Se não houvesse contas para pagar e nada se quebrasse em casa, aposto que poderia sair por uma semana e ninguém me notaria. Sei que alguns casamentos a esposa chega em casa depois do marido, e talvez seja o seu caso. Se for, o que pode fazer para se preparar? Prepare no caminho para casa. Retoque o batom, penteie o cabelo, use o caminho de casa para planejar suas palavras de saudação. E então faça isso com um sorriso, um abraço e um beijo, é claro. Planeje se sentar, aconchegar-se por alguns minutos e rever os acontecimentos do dia. Tenha algo em mente para o jantar, algo simples e fácil que poupe a sua energia para o seu marido. Embora você esteja cansada, pode acender velas, lareira e talvez até mesmo possa cantar e rir. Ore durante todo o percurso para casa. A oração é a preparação mais importante do coração. Em oração, deixe para trás os acontecimentos e as pessoas do seu dia e dirija o seu coração para casa e para o seu precioso marido. Ore por sua saudação, suas palavras, seu jantar e sua noite. Peça a Deus força física e energia. Renuncie a todas as esperanças e expectativas de receber a ajuda do seu marido. Se você receber, louva a Deus. Mas comece a noite pronta para dar
sem esperar receber nada em troca. Reafirme diante de Deus que o seu marido é amado, é o número 1 e peça alegria divina para servi-lo. Agrade-o. Se seu marido é o rei do castelo, certamente você terá prazer em agradá-lo. E agradá-lo significa prestar atenção aos seus desejos, preferências, desinteresses. E isso dá um pouco de trabalho. Minha amiga Gayle é casada com um grande apreciador de esportes. Depois de anos de discussão sobre seu hábito de assistir a esportes na televisão todos os sábados, ela decidiu se unir a ele na sua preferência. Então, na semana anterior à Série Mundial, Gayle comprou 2 camisetas, 2 bonés de beisebol do Los Angeles Dodgers, o clube favorito do marido. Quando foi chegando a hora do jogo no sábado, ela estendeu uma toalha na mesa, xadrez vermelha e branca no chão, em frente à TV, entregou camisetas e bonés e serviu cachorro-quente. Ambos se divertiram muito com aquele jogo. Suzy, outra amiga, teve um desafio maior para agradar o seu marido. Gary é bombeiro do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, que antes de sair para o trabalho gosta de um café da manhã de fazendeiro, com bacon, ovo, batata e torrada. Então Suzy se levanta 4 horas da manhã para preparar o café, antes dele sair às 5. Meu Jim gosta de galheteiro com sal e pimenta na mesa. O marido da Mônica gosta de ler o jornal de manhã antes de ir para o trabalho. Quando o marido da Elaine vem para casa para relaxar, ele detesta ver brinquedos jogados na sala. O esposo de Kate detesta sujeira em cima da geladeira, algo que só ele pode ver. Quais são as coisas de que seu marido gosta e quais são as que ele detesta? E o que você tem feito a respeito delas? Zele pelo seu tempo com ele. Você faz do seu marido a prioridade número 1 quando zela pelo tempo que você passa com ele, em vez de tratá-lo como uma babá e sair correndo para fazer compras quando ele chega em casa? Uma esposa e uma mãe descreve deste modo a forma como enfrentou esse aspecto na sua vida conjugal. Nesta última semana, fiz uma mudança pequena na minha rotina semanal, a fim de colocar o meu marido como prioridade. Geralmente, vou no mercado semanalmente à noite, enquanto meu marido cuida do nosso filho de 2 anos. Tenho feito isso desde que meu filho cresceu o suficiente para lançar fora as coisas do carrinho. Eu achava que fazendo compras à noite não precisaria vê-las sendo arremessadas para dentro do carrinho ou sendo misturadas dentro dele. Também poderia ser muito mais rápida se fosse sozinha, poupando meu tempo. Entretanto, na semana passada, percebi que provavelmente esse não era o melhor uso do tempo do meu marido. Então fui ao mercado durante o dia. Eu não gastei muito mais tempo do que de costume e o meu marido pareceu gostar da ideia. Não importa quantas décadas você está casada, considere o seguinte como seu princípio geral. Se meu marido estiver em casa, eu estou em casa. Minha amiga Debbie tinha de escolher entre usar seu tempo com o marido e usá-lo estudando a Bíblia em nosso encontro para mulheres. Quando o dia de folga dele caía no mesmo dia do estudo, Debbie orou e escolheu ficar com Tom. Escolhendo nutrir seu relacionamento humano número 1, ela nunca assistiu aos estudos bíblicos de quarta-feira de manhã. Estar em casa com seu marido à noite também é importante. É fácil preencher suas noites com coisas agradáveis e deixar de desfrutar a melhor coisa que é o tempo com seu marido. Uma mulher disse que nunca sabia onde o marido estava à noite. Então, uma noite ela ficou em casa e ele estava lá. A senhorita Billy Graham. Senhora Billy Graham é uma esposa que sabe o valor de proteger o tempo com o seu marido. Depois de uma visita à casa de Ruth Graham, um repórter informou: tudo é ajustado a Billy quando ele está em Montreat, sua casa. Ruth se recusa a ter uma agenda fixa quando Billy está lá. A rotina diária é cuidadosamente projetada ao redor do marido. Um vizinho da família Graham escreveu: por que Ruth fica fora de circulação quando Billy está em casa? Suas amigas o chamam de anulação. Que tal colocar isso como uma meta? Ame-o fisicamente. Leia 1 Coríntios 7, 3, 5. Um princípio fundamental para o casamento é a afeição retribuída ao companheiro. O livro de Cantares de Salomão detalha o amor físico no matrimônio. E Provérbios diz que o nosso marido deve ficar embriagado com o nosso amor sexual. Eu me lembro de ouvir sobre a visão de Deus para o amor físico ensinada em um seminário de que participei logo que me converti. Fiquei tão impressionada e convencida que fui direto para casa e revelei a Jim que eu estava fisicamente disponível para ele a qualquer hora, a qualquer e toda hora pelo resto da minha vida. Pode ter sido uma reação um pouco exagerada, mas eu quis agir conforme a palavra de Deus e Jim entendeu a mensagem. Responda positivamente a ele. Já falamos sobre escolher uma palavra
uma resposta positiva, uma palavra, uma frase como claro, bom, sem problema, ok, certo, grande, pode apostar. Qualquer coisa por você, meu bem ou legal. Notou? Tem pontos de exclamação. Imagine a ausência de tensão numa casa onde os pensamentos do marido, suas decisões e suas palavras são acatadas docemente, em vez de encontrarem resistência, negativismo ou discussão. Sua resposta imediata e graciosa cria uma atmosfera não ameaçadora para a comunicação e para perguntas. Perguntas como: quando vamos considerar fazer isso? Quando poderíamos pagar por algo assim? O que isso vai significar para as crianças? Há alguma outra informação de que nós precisamos? Pense em sua resposta como um sanduíche. A primeira fatia do pão, sua resposta inicial é positiva, claro. O recheio, carne, alface, tomate, etc., são perguntas que você faz para esclarecimento. Perguntas como essas que há pouco mencionei. E a fatia final do pão, sua resposta em submissão é outro positivo, claro. Deixe-me contar sobre um sanduíche que eu fiz uma vez. Uma manhã, enquanto estava secando o cabelo com o secador, Jim perguntou se eu poderia ajudá-la a fazer algo, achar algo. Meu primeiro e rápido pensamento foi: você não está ouvindo? Estou secando o cabelo. Uma decisão menos egoísta e melhor foi gritar acima do barulho do secador. Claro, eu ajudarei assim que terminar de secar o cabelo, mas Deus me deu a sabedoria para tomar uma atitude menos egoísta que essa. E eu disse, claro, a primeira fatia do pão, enquanto desligava o secador. Então perguntei ao meu marido, aqui está o recheio. Você precisa que eu faça isso agora ou dá tempo de eu terminar de secar o cabelo? Embora eu tenha feito uma pergunta, estava pronta a fazer o que quer que ele dissesse. A segunda fatia do pão é a fatia da submissão. Parei o que estava fazendo para me comunicar com Jim, indicando minha prontidão em servi-lo. Claro que ele me deixou terminar de secar o cabelo, mas o importante foi a minha prontidão e o meu desejo de responder a ele. Minha resposta simples, mas positiva, não foi nenhuma disputa de poder, nenhum aborrecimento, nenhuma palavra amarga, nenhum grito. E fez com que o nosso dia começasse melhor. Elogio. Tenho muito poucos nunca em minha vida, mas um nunca primordial é nunca criticar ou falar negativamente sobre o seu marido com quem quer que seja. Em vez disso, tento colocar em prática o sábio conselho de uma querida e abençoada amiga da nossa igreja, Loreta. Sorri e diz docemente: senhoras, nunca deixem passar uma oportunidade de elogiar o seu marido em público. E eu acrescentaria: não se esqueçam de elogiá-lo face a face também. Se você se surpreender criticando seu marido, rapidamente feche a boca e faça essas 3 coisas. Examine o seu coração. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Alguma coisa está fora de sintonia no seu coração, porque um coração de amor fecha a cortina de segredos sobre faltas e fracassos dos outros. O amor não usa de maledicência. Busque uma solução. Se alguma área séria da vida do seu marido precisa de atenção, procure um caminho melhor do que rebaixá-lo. Em lugar disso, decida orar. E se você precisar falar, faça-o depois de muita preparação, com todo o cuidado, de forma edificante e doce. Talvez você precise se aconselhar com alguém sobre o assunto, mas lembre-se que não está lá para desabafar sobre seu marido, mas para conseguir ajuda para lidar corretamente com o problema. Estabeleça um objetivo. Tome a decisão de não falar destrutivamente sobre o seu marido, mas elogiá-lo sempre que tiver oportunidade. Elogiar o seu marido em público e particularmente é um modo de plantar sementes de amor por ele no seu coração. Ore sempre. Demos a volta completa, começamos com a oração e terminamos com a oração. Uma mulher segundo o coração de Deus é uma mulher que ora. E quando a oração faz diferença? Prove, orando nessas situações. Antes de falar pela manhã, a qualquer hora em que o seu marido estiver em casa, antes do seu marido voltar para casa, ao longo da noite. A caminho de atender o telefone pode ser ele. E quando você estiver chegando em casa e ele já estiver em casa. Aproveite todas as oportunidades ao longo do dia para pedir a Deus que te capacite a ser o tipo de esposa amorosa e encorajadora que Ele quer que você seja. Resposta do coração. Seguramente, a relação mais importante na vida de uma mulher casada merece sua maior atenção. Este capítulo e os anteriores ofereceram ideias práticas, retiradas da Bíblia, de livros, da minha própria vida, de experiências de outras esposas e até mesmo de contribuição de alguns maridos. Resumindo, uma esposa que ama o marido é uma esposa que ora, planeja, prepara-se para ele, agrada-o, protege o seu tempo com ele, ama-o fisicamente, responde positivamente, elogia-o e ora mais um pouco. Coloque toda essa lista para funcionar e você vai comunicar "eu amo" com mais poder
do que podem as suas palavras. E lembre-se que um coração que ama é um coração que planeja. Assim, coloque a mente para funcionar e trabalhe mostrando ao seu marido o amor que está em seu coração. Obrigada por acompanhar a leitura de mais uma parte do livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, escrito pela Elizabeth George.